Olá pessoal da disciplina da Engenharia, Técnicas Paramétricas e Não Paramétricas. Veremos hoje o conteúdo teórico e prático do teste de Kruskal-Wallis. O teste de Kruskal-Wallis, diferente do teste de Wilcoxon independente e dependente apresentado nas aulas anteriores, nos possibilita analisar mais de dois grupos de dados, testando assim se N grupos, ou K grupos, como é colocado na fórmula aqui, de dados não paramétricos e independentes são iguais ou não em termos de média. Lembro que os testes não paramétricos são uma boa opção para quando o nosso N menor do que 30, ou quando os pré-requisitos não são atendidos. A amostra não é normal ou não é homogênea. O teste de Kruskal-Wallis é composto por dois casos distintos, quando existe empate entre os postos e quando não há empate entre os postos. Então começaremos explicando quando não existe empate entre os postos, que é um pouquinho mais simples de entendermos. Aqui, no caso, temos a fórmula do método de Kruskal-Wallis, onde o H seria o nosso p-value nos outros métodos, nos outros testes, e esta é a fórmula que utilizamos, onde N é o número de grupos, K é o número de grupos, N é o número total de elementos de todos os grupos, R é a soma do ranking, que aqui vai entrar essa questão de quando temos os postos repetidos ou não, e o número de N pequeno, número de elementos de cada grupo. Maravilha. Existem duas opções para calcular, então, quando não temos postos repetidos. Após calcularmos o H, chegarmos no valor de H, temos então que realizar um cálculo para descobrirmos o p-value, e o cálculo pode ser composto de duas fórmulas. Aqui no caso eu coloquei para vocês a fórmula para quem tem a versão em inglês e a fórmula para quem tem a versão em português, e também pode-se utilizar a tabela aqui quadrado que a gente já viu anteriormente. Perfeito? Com relação ao caso 2, vocês perceberão que a fórmula ou a função da parte superior é a mesma. Contudo, temos um termo de correção, ou um denominador da função, que faz a correção por conta de termos rankings repetidos. E neste termo de correção, veremos então a soma total de todos os termos, que vai ser o t ao cubo menos t. Cada t é o número de observações empatadas em um grupo. Vendo assim, parece um pouco difícil, mas agora quando passarmos para a explicação prática, acredito que vocês entenderão melhor. Na prática, então, nota-se que o resultado dH, que vai ser o nosso p-value como comentado, muda um pouco por conta do termo de correção, mas essa mudança é pequena. Neste cálculo, então, neste método, basta um dos grupos serem diferente dos demais para o H, então, rejeitar o H0, ou seja, o resultado mostrará que há pelo menos um grupo de dados que se diferencia dos demais. Então, vamos para a parte prática agora. Na parte prática, veremos que nós possuímos 3 times distintos. Cada time recebeu uma nota dos seus torcedores de 1 a 5 com relação à satisfação com o seu time. Okay? Então, vamos iniciar o cálculo aqui, como eu comentei anteriormente, para facilitar a explicação de vocês. Vou realizar este cálculo para o segundo caso, que possui, então, rankings repetidos, ou ordenamento
compostos repetidos, que abrangerá também o caso 1, e eu mostrarei para vocês as diferenças entre eles. Para começar, então, adicionaremos os dados, onde possui-se todos os dados, marcaremos os grupos de cada um deles, como registro e como já vimos nas últimas aulas. Esta primeira etapa ela não é muito diferente do que já vínhamos fazendo. Nos dados ordenados, então, copiamos os dados e ordenamos todos os dados de forma crescente. Maravilha, vocês podem verificar que os dados estão de forma crescente. Agora, lembro que devemos conferir as cores de cada um dos dados, porque algumas vezes elas são alteradas. Então, no vermelho, possuímos um número 1, possuímos um número 2, possuímos 2 5 e 2 4. 2 5 e 2 4. Maravilha, temos aqui. No grupo B, temos as cores negras. Possuímos 1, 3 e 2 4. 1, 3 e 2 4. E no time azul, possuímos 2 1s, 1 2, 2 1s, 1 2, 1 4 e 2 5. Perfeito. Então, neste caso, não sofremos nenhuma alteração nas cores. Fazendo o ranqueamento, como vocês podem perceber, aqui já temos números repetidos. Precisamos calcular o ranqueamento deles, fazendo a média entre o ranking. Para facilitar um pouco o nosso trabalho, eu vou colocar uma função já apresentada pelo Excel, como o meu Excel está em inglês, é a Rank Average, e fixar os valores que a gente quer calcular como postos. Acrescentar aqui. E a ordem ascendente que queremos. Notem que o que vai acontecer aqui é, se eu não fixar nada e correr para baixo, eu não vou fixar nada agora para mostrar a diferença e mostrar que temos que ter atenção nesse momento, que, por se acaso, marcamos tudo para baixo, os dados não serão ranqueados corretamente. E isso se dá porque o primeiro dado está marcando o dado para análise e está marcando todos os outros corretamente. Maravilha. Porém, sem fixarmos, quando vamos para o segundo, vemos que a tabela que estávamos trabalhando também andou alterando todo o cálculo novamente. Para solucionar isso, temos que fixar a tabela onde queremos trabalhar. No caso, fixamos o quadrado vermelho, mantemos o número que queremos analisar. Desta forma, buscamos para baixo e temos os dados bem ranqueados. Não sei se eu acabei comentando, mas como temos que marcar e manter as cores desde o início, porque vai ser importante para sabermos a diferenciação entre cada time até o final do nosso cálculo. Desta forma, vamos marcar o ordenamento e o ranking na mesma coloração. Temos um 1, todos os vermelhos que já conferimos anteriormente, marcaremos de vermelho, os negros de negro e os azuis de azul. Perfeito, temos todos aqui. Na próxima coluna, realizaremos o somatório dos ranqueamentos de cada um dos times. No caso do time vermelho, vamos e somamos os números que marcamos em vermelho. E está faltando um que é o primeiro, que está aqui.
conferindo se pegamos todos os vermelhos. Sim, maravilha. Agora vamos para os pretos. Para o time B, somatório de todos os valores do time B. E assim, sucessivamente, realizamos a mesma coisa para o time C. Maravilha. Agora calcularemos, então, o número de dados que estamos analisando, a quantidade de times que temos, a quantidade de grupos que temos, e calcularemos também a quantidade de valores para cada um dos times separadamente. Pois utilizaremos estes valores no futuro, nas próximas etapas dos nossos cálculos. Então, contando os valores, temos 6, 4 e 6, podemos verificar que está correto. Maravilha. Para então realizarmos a função apresentada abaixo e deixar um pouco mais fácil a apresentação para vocês, eu tomei a liberdade de dividirmos esta função em 3 etapas, a primeira, a segunda e a terceira. Notem que a função apresentada aqui se trata para o caso de número 1, quando os dados não repetem e o ranqueamento não necessita ser calculado, pois ele já está de acordo, neste caso seria de 1 a 16. Contudo, como poderemos fazer o cálculo para o caso 2 agora, até o final, da mesma forma que faríamos para o caso 1, somente sendo alterado com o termo de correção apresentado aqui no meio, decidi realizar então com o caso 2 para o início, depois posso colocar aqui a teoria também para vocês, para que todos entendam. Havendo dúvidas, por favor, entrem em contato. Nesta opção, então, vamos fazer o cálculo de 12 dividido pelo número de dados vezes o número de dados, novamente, L5, mais 1. Fechamos com parênteses e temos o cálculo aqui. Agora, dentro deste somatório, vocês podem ver que, deixa eu aumentar um pouco para ficar mais fácil a leitura, nós temos a soma dos ranqueamentos elevado ao quadrado dividido pelo número de dados de cada um dos times. Então, realizaremos a soma do ranqueamento analisado anteriormente, elevado ao quadrado, parênteses, elevado ao quadrado, dividido, então, pelo NA, 541. Podemos arrastar para o lado para verificarmos os outros, lembrando de mantermos sempre a coloração para facilitar aí a nossa verificação. Desta forma, agora, vamos para o somatório desses dados todos calculados anteriormente. Uma somatória dos dados verificados aqui. Agora, então, faremos o final do cálculo utilizando o valor negrito já calculado e segundo valor já calculado, acrescentando a última etapa do processo. Então, colocaremos o primeiro valor multiplicado pelo segundo valor menos, abre parênteses, 3 multiplicado por N mais 1.
fechamos parênteses e verificamos o valor de H. No caso primeiro, para calcular o p-value, temos que realizar o cálculo quadrático. Para ele. Podemos realizar através da tabela quadrática apresentada anteriormente, nas aulas anteriores, ou utilizarmos funções prontas do Excel. Temos a função pronta no Excel que se chama distribuição quadrática, isso para a função quando o Excel está configurado em português. No meu caso aqui, temos a função q_dist_rt, que vamos utilizar. Os dados de entrada para essa função serão justamente o H e vocês podem ver aqui, os graus de liberdade. No nosso caso, temos 3 times, o grau de liberdade vai ser 2. Desta forma, calculamos o p-value para o caso 1, terminando assim o cálculo para o primeiro caso, se nossos valores não fossem duplicados e o ranqueamento fosse contínuo. Perfeito. Agora, pelo ranqueamento não ser contínuo, necessitamos realizar a verificação e o termo de correção, que foi o que informei anteriormente. Podemos copiar isto aqui e colar para ficar mais fácil a explicação, porque estamos fazendo a verificação do caso segundo. Então, mantendo somente a parte da função, para ficar mais fácil, podemos cortar aqui, mantendo a função com o termo de correção que vamos verificar. Perfeito. O que devemos fazer? Devemos colocar a nomenclatura dos rankings que estão sendo repetidos ou que estão sendo calculados. No nosso caso, nós temos o ranking número 2.5, que foi dividido em 4 números repetitivos. No caso, 4 números de repetições é o nosso T da fórmula de baixo, que é apresentado pelo somatório de T, T ao cubo menos T. No dado de 5.5, que é o segundo termo que se repete, temos o número de repetições, que é 2. No caso do termo 10, que está aqui, vocês podem verificar que a gente tem um somatório de 5 termos. E no caso do 14,5, nós temos 4 termos. Perfeito. Para calcular, então, o somatório dos termos que queremos, temos que realizar t ao cubo menos t. Por isso, coloquei a fórmula, buscando o número de repetições, que já foi calculado, elevado ao cubo, menos o número de repetições. Podemos repetir aqui, no caso eu tinha escrito o número de repetições, que vai ser L10. Perfeito. Desta forma, corremos para baixo para fazer a realização da correção. Vocês podem verificar que aqui está L11. Então, L11, que é o número calculado dos nossos dados de 5.5, elevado ao cubo menos L11. E assim consecutivamente. No final disso tudo, fazemos então a realização do somatório de T mesmo, que é um total de 246. Desta forma, calculamos o denominador com 1 menos a somatória calculada anteriormente. Como vocês podem ver aqui, que fica a somatória dividido pelo número de n ao cubo, mesmo valor aqui, menos n.
Desta forma, nós temos o denominador e calcularemos o h verificado anteriormente dividido pelo denominador, termo de correção, que acabamos de calcular. Desta forma, nosso h vai ser um h corrigido. Por isso, vou manter aqui em vermelho, para que vocês saibam que este valor não é o correto, foi somente uma explicação por caso estivéssemos realizando o caso número 1, esta verificação da forma. Então, para este exemplo, que é o caso número 2, o dado correto se encontra aqui. P corrigido, usamos a mesma fórmula anteriormente, contudo, o primeiro dado de entrada vai ser o H corrigido e o grau de liberdade continua o mesmo. Desta forma, que não se pode provar estatisticamente que os dados dos grupos analisados, time A, time B e time C, diferem de uma distribuição normal ou gaussiana para EC igual a 95, pois seu valor é maior do que 0,05. Podemos acrescentar isto aqui. Então, note que não se pode provar estatisticamente que os dados dos grupos A, B, C diferem de uma distribuição normal ou gaussiana. Isso para IC e C 95%, pois seu P velho é igual ou é maior que 0,05. Podemos aumentar um pouquinho. E assim completamos a nossa explicação sobre a aula de Kruskal-Wallis. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta que gostariam de explicações, entrem em contato. Coloco meu e-mail aqui, para caso vocês queiram retirar alguma ou tenham alguma questão ou queiram alguma ajuda. Muito obrigado e até a próxima.